Queridos alunos, vamos falar um pouquinho sobre fatoração. O que é fatoração? Como você já sabe, cada termo de uma multiplicação é chamada de fator. Então, por exemplo, 4 vezes 5 vezes 7 é 140. Então, 4, 5 e 7 são os fatores. Quando fazemos a decomposição de um número em fatores primos, estamos descobrindo quais são os fatores primos que multiplicados dão esse número. Exemplo, vejam aqui comigo, olha, eu tenho 140. Se eu dividir por 2 dá 70, se eu dividir por 2 dá 35, se eu dividir por 5 dá 7, se eu dividir por 7 dá 1. Então, eu descobri que 140 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. 2, 2, 5 e 7 são os fatores. Como esse 2 aparece duas vezes, eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, isso são os fatores. Na álgebra, acontece a mesma coisa. Como na álgebra acontece a mesma coisa, se eu tenho 2x ao quadrado mais 4x, ele é o resultado de uma multiplicação, por exemplo, de 2 vezes x mais 2. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu volto no termo inicial. Então, 2x e x mais 2 são chamados de fatores. Fatorar uma expressão algébrica, significa escrevê-la como um produto de outras expressões algébricas. Existem alguns casos de fatoração. Por exemplo, o primeiro caso é o fator comum, em evidências a gente pode falar. Segundo caso, o agrupamento. O terceiro, diferença de quadrados. O quarto caso, trinômio quadrado perfeito. E o quinto caso, que é o trinômio de segundo grau. Vocês vão observar que o trinômio quadrado perfeito, ele recebe esse nome porque ele forma um quadrado perfeitinho. Já o trinômio de segundo grau, ele não forma quadrado, tá? Todo trinômio quadrado perfeito, ele é de segundo grau, mas o de segundo grau não é trinômio quadrado perfeito. Vamos ao nosso primeiro caso, que é o fator comum. Vejam a expressão x ao quadrado mais 3x. Observe que ele tem dois termos, o x ao quadrado e o 3x. Observem também que o x, ele está presente nos dois termos, tanto no x ao quadrado como no 3x. Então, esse x, ele é chamado de fator comum aos dois termos. Então, como ele é comum aos dois termos, eu tenho que colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? O que significa isso? Colocar um fator comum em evidência significa fazê-lo multiplicar uma outra expressão que vai ficar entre parênteses. Essa outra expressão ela é obtida dividindo-se cada termo da expressão dada pelo fator comum. Então, observem aqui. Como o x ele aparece aqui e aqui, ele é comum. Então, para eu pegar o fator comum, eu sempre vou pegar a letra ou o número, no caso da letra, com o menor expoente. Então, o fator comum é o x. Então, vou pegar ele aqui e vou abrir um parênteses multiplicando aqui uma outra expressão dada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rascunho aqui. Vou pegar o x ao quadrado e vou dividir por x, x ao quadrado dividido por x dá x, porque x vezes x é x ao quadrado. Eu aplico a propriedade da potência de conservar a base e subtrair o expoente. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. Aí, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o 3x e vou dividir por x, esse por esse aqui. Então, vai dar 3. Então, mais com mais dá mais, 3x dividido por x, 3. Então, eu já fatorei. Então, o x aqui é o fator comum. E essa daqui seria a nova expressão. E eu fatorei tudo, ou seja, eu escrevi x ao quadrado mais 3x na forma fatorada, que é o x que multiplica x mais 3. Vamos fazer o segundo exemplo aqui embaixo. Vamos aqui, vamos decompor o 24. Se eu decompor o 24, eu vou ter o seguinte, divido por 2 dá 12,
por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1, certo? Vamos decompor o 18. Divido por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Vamos decompor o 6. Eu tenho, divido por 2 dá 3, por 3 dá 1. Eu posso escrever o 24 como 2 ao cubo vezes 3. O 18 eu posso escrever como 2 vezes 3 ao quadrado. E o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Vamos escrever o 24, então, ele vai ser igual a 2 ao cubo vezes 3. Vamos repetir as letras, ó. X ao quadrado, y. Vamos escrever o 18. Eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, x, y ao quadrado. Vamos escrever o 6. Eu tenho 2 vezes 3, x, y. As letras, se vocês quiserem colocar aqui na frente, também pode. Isso aqui seria a forma fatorada dele. Vamos achar o fator comum, ou seja, a eles aí. Vejam que o 2 ao cubo, 2 ao quadrado e 2, ele aparece nos três ao mesmo tempo. Então, ele é comum. Para eu pegar o comum, eu pego um que seja igual, né? Com o menor expoente. Então, eu vou pegar o 2. Tanto faz pegar esse como esse. Então, ele é o comum. Entre 3, 3 ao quadrado e 3, o 3 é comum. Eu poderia pegar o de baixo também. Entre o x ao quadrado, x e x, eu vou pegar um x só. E entre o y ao quadrado e y, vou pegar um y só. Então, 2 vezes 3, 6, xy. Isso é o fator comum, correto? Esse fator comum, eu vou colocar ele aqui na frente, multiplicando alguma coisa que virá aqui entre o parênteses. Então, eu vou fazer 24x ao quadrado y dividido por 6xy. Vou fazer aqui pequenininho, olha. 24x ao quadrado y dividido por 6xy. 24 dividido por 6 dá 4. X ao quadrado por x dá x. Y por y dá y elevado a zero, que é 1. Então, 4x. Menos com mais, menos. Eu vou fazer aqui, ó. 18xy ao quadrado dividido por 6xy. 18 dividido por 6 dá 3. X dividido por x dá x elevado a zero, que é 1. Y ao quadrado dividido por y dá y. Não esqueça que na parte literal subtrai expoentes. Então, vou colocar aqui. 3y, mais com mais dá mais. 6xy dividido por 6xy é igual a 1. Ou seja, o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, aqui é 1. Então, isso aqui é a forma fatorada. Então, eu fatorei aqui, ó. Então, isso aqui é a forma fatorada. E nós terminamos aqui o nosso fator comum. Nosso segundo caso é o agrupamento. O que é um agrupamento? O agrupamento é uma espécie de fator comum, só que nós vamos fazendo o agrupamento de 2 em 2 termos. Então, eu vou agrupar. Certo? Então, se você observar aqui, o agrupamento eu sempre faço com 1, 2, 3, 4 termos, 6 termos, 8 termos, ou seja, números pares de termos. Então, vou agrupar esse com esse e esse com esse. Vejam que aparece o A aqui e o A aqui. Então, você esquece aqui, ó. Vou fazer o fator comum ali, ó. O fator comum é A. AX dividido por A dá X. Mais com mais dá mais. AY dividido por A dá Y. Fatorei aqui, sinal de mais que vem. Fator comum, B. BX dividido por B, X. Mais com mais dá mais. BY dividido por B, Y. Fatorei. Só que no agrupamento, eu não fatoro só uma vez. Eu vou ter que fatorar mais uma. E observem que aqui, ó, o X mais Y e o X mais Y, ele aparece de novo aqui. Ele é comum. Então, vou colocar ele aqui embaixo, ó. X mais Y, multiplicando o que sobrou aqui, ó, A mais B. Nós fatoramos aqui o agrupamento. Vamos fazer o segundo agrupamento. Eu vou agrupar esse com esse e esse com esse. Vamos ver. O 25, eu posso escrever 5 vezes 5, correto?
E o 20 eu posso escrever 4 vezes 5. Então, veja que o 5 é comum. Então, vou colocar aqui. O A aparece aqui e aqui. Então, 5A. 25AX dividido por 5A vai dar 5x, menos com mais, menos. 20AY dividido por 5A, 20 dividido por 5, 4y. Veja que o próximo sinal é mais. Fator comum. Aqui eu posso escrever como 2 vezes 5 e aqui 2 vezes 4. Então, fator comum, 2. Então, vamos lá. B aparece nos dois, então 2B. 10B dividido por 2B, 10 dividido por 2, 5x. Menos com mais, menos. 8BY dividido por 2, ó, 8 dividido por 2, 4y. Observe que o termo central ficou igual. Então, ele é comum. Então, vou colocar ele aqui, ó. 5x menos 4y, que multiplica o que sobrou, 5a mais 2b. E eu fatorei aqui. Esse é o segundo caso, agrupamento.